Bem-vindo ao canal Despertar Financeiro, seu canal de investimento. Para quem não me conhece, meu nome é Leonel, falo sobre renda fixa, renda variável, macroeconomia e investimento em criptativos. E no vídeo de hoje falarei sobre uma queridinha dos investidores no setor elétrico. Vou falar sobre a Taesa e também um pouco a respeito sobre inflação, investimentos no decorrer desse vídeo, a fim de auxiliar vocês na hora de investir. Primeiro ponto a ser mencionado: quando investidores procuram mais segurança, procura empresas com lucro constante, na qual você consegue se basear o histórico da empresa para tomar decisões para médio e longo prazo. Então, vou compartilhar a tela para mostrar um pouco sobre essa empresa. O que acontece? Essa empresa aqui, por exemplo, é uma das maiores grupos privados de transmissão de energia elétrica do Brasil. E baseando em lucros passados, você consegue tirar projeção de lucros futuros. Por exemplo, eu venho nesse site aqui, olha a receita da empresa ao longo do tempo. De 2014, aqui 1,4 bilhões. Aí você vai vendo aqui que a empresa tem lucro constante. Aqui a receita líquida vem aumentando. Aí você observa aqui também se a empresa tem lucros recorrentes aqui. Em 2021 aqui, teve um lucro de 2 bilhões, mas pós 2022 caiu um pouco. Mas por que dessa queda também? Quando a empresa tem um pouco de dívida e essa dívida é atrelada a juros, o que acontece? Aumenta um pouco o gasto da empresa, empréstimo, endividamento. Mesmo assim, nesse patamar, ela se encontra com uma dívida muito equilibrada em comparação a outras. Quando eu pego esse site aqui, por exemplo, vou até diminuir meu rosto aqui, olha o endividamento da liquidez corrente. Ela tem capital para pagar 1,26 vezes o valor dela, ou seja, tem caixa suficiente. Quando vê o dividendo yield dela aqui, no último 12 meses, está em 10,8. Se você deixar seu dinheiro, por exemplo, no Tesouro Selic, você conseguiria ir em média 10%, 10,75%, ou seja, está pagando praticamente a mesma valor que tivesse na renda fixa, porém se trata de renda variável. Porém, a cotação, devido à inflação, devido à taxa de juros estar estagnada na queda, o que ocorre? Simplesmente a cotação tende a cair, porque existe uma receita de bolo. Qual é essa receita? Quando a inflação sobe, as ações tendem a cair. Por quê? Investidores, de modo geral, vão procurar ativos mais seguros na hora de investir. Quando menciona ações, a tendência dele é uma pequena queda. Mas com empresas a qual pagam lucros e lucro constante, o que acontece? Mesmo nessa meia queda, olha em 2021, olha para 2024 aqui. A cotação dela subiu. Ah, Léo, houve uma queda aí nesse último ano. Houve, aqui Na última semana aqui, que esse gráfico é semanal, houve uma pequena queda aqui, Saiu de 36, 36,50 para 34. Ou seja, essa queda é onde tem maiores oportunidades. Quando eu coloco no gráfico diário aqui, por exemplo, olha aqui, veio de 4 dias consecutivos de queda. Porém, saiu de 35 para 34. Agora, observe quem pensou no longo prazo. Olha aqui, veio valorizando ao longo do tempo. Por quê? É uma empresa sólida, perene e paga bem ao seu acionista. Por exemplo, se eu colocar o histórico de dividendos aqui dessa empresa, vamos aqui, proventos histórico. Quando eu olho o provento da empresa aqui, por exemplo, aqui, 2008, 2009, 2010, paga todo ano dividendos. Aqui, até 2024. Ou seja, é uma empresa para quem busca mais segurança em relação a outros. Para quem gosta de correr menos riscos, o ideal é empresas do setor elétrico, setor bancário, saneamento básico. Então, são empresas mais resilientes. E o que acontece quando a inflação há aumento de preços? Grande parte desse aumento é repassado para os consumidores. Então, ela consegue manter um lucro constante ao longo do tempo.
Então eu tenho que pensar o seguinte, na hora de investir em empresas mais sólidas e procurar mais segurança, você tem que pensar o seguinte, alguns setores se consegue ganhar no longo prazo, e são setores mais seguros em relação a outros. Um ponto interessante a ser mencionado aqui é o seguinte, mesmo com a inflação aumentando, o que acontece? Algumas ações tendem a cair, outras tendem a cair mais ainda. Então, essas quedas pode ser uma oportunidade para comprar bons ativos com um preço mais em conta. Outro ponto também, essa empresa tem contratos de longo prazo para fornecimento de energia. Ou seja, você vai ter uma receita futura mais previsível em relação a outras. Porém, que você está em dúvida sobre a empresa também, você pode entrar no RI da empresa. Basta jogar no site do Google, vou compartilhar a tela para vocês aqui, novamente. Aqui, ó, TAEE11RI. Esse primeiro site aqui seria o site de abertura da própria empresa, a qual você vê os relatórios trimestrais, vê as notícias a qual está acontecendo, ela repassa para os investidores. Outro ponto, quase esqueço de mencionar, é o seguinte, existe 3 códigos para essa empresa. O código 3, que é ações ordinárias, o código 4, que é ações preferenciais, tem preferência em dividendos, e o código 11, que parte dela é em TEASA 3, ordinária, uma outra parte preferenciais. Eu prefiro, geralmente, a 11. Por que a 11? Tem mais liquidez em relação a 3 e a 4. Então, uma empresa a qual você tem previsão de lucros futuros, sabe que é uma empresa que paga, remunera o acionista, sabe que o retorno sobre o capital investido aqui, ó, tá uma faixa aqui, ó, de ROIC, ó, 18%, 18%, 17%, aqui, ó. Aqui houve uma queda aqui no retorno sobre capital investido. Aí tem que entrar no relatório, se aprofundar para saber por que houve essa queda. Mas uma das motivos que houve essa queda aqui é o seguinte, a empresa precisa reinvestir nela para poder crescer também ao longo do tempo. Porque esse setor de transmissão de energia, para conseguir pegar novas concessões, precisa investir parte do capital. Outro ponto interessante aqui também, ó, quando você pega aqui cadê? Receita, lucro bruto, margem. Aqui, ó, fluxo de caixa operacional aqui, ó. Ela mantém aqui um fluxo de caixa operacional sempre positivo. Ou seja, com que ela trabalha, com que ela transmite energia, sempre tem lucro de acordo com o setor de atuação dela. Outro ponto aqui, ó, CAPEX, ó. Ela está investindo parte do valor dela para nova transmissão de energia, tecnologia. Isso, o que acontece? Gasta uma pequena parte do caixa também. Mas mesmo assim, se você observar o fluxo de caixa livre aqui, ó, da empresa, eu venho aqui, ó, tem 1,4 bi em caixa. Então, esses são aspectos a ser analisado quanto uma empresa é mais segura em relação a outros. Porém, você não vai ter tantas surpresas na cotação dela, não vai se valorizar muito exponencialmente ou vai desvalorizar exponencialmente, salvo houver alguma guerra mundial, alguma coisa que aconteça que influencie diretamente, ou venha uma catástrofe na região, aí sim pode influenciar bastante a cotação. Mas de modo geral, você vai ter pouca surpresa nessa empresa. Outro ponto, Léo, então, se eu busco mais segurança, eu vou procurar esses setores. Elétricos, saneamento básico, bancos. Mas você também pode pensar o seguinte, em diversificar entre outros ativos. Se você observar o real, que eu sempre menciono aqui, perante o dólar vem valorizando muito. Então, você pode pensar também em segurança em transferir uma parte do seu patrimônio para o exterior. Ou seja, todo mês envia um pouco de dinheiro lá para fora. Existem várias corretoras que fazem a mesma função das nossas corretoras aqui no Brasil. Basta você abrir uma conta e transferir para outro país seu dinheiro. E nisso você recebe dividendos também em dólar. E existem empresas do setor elétrico lá fora também,
Existem setores bancários e diversas outras empresas, e sendo o seguinte, você vai receber em dólar. Porque seguro morreu de velho. Então, uma forma de proteger também seu patrimônio é diversificar. Porém, você está morando, residindo no Brasil, você tem que ter a maior parte do seu patrimônio aqui. Por quê? Você tem seu gasto diário, você tem seus afazeres, você precisa de uma renda em real também. Então, uma forma de você diversificar é uma forma de proteção. E caso venha cair muito patrimônio aqui no Brasil, por exemplo, você pode aproveitar a oportunidade com o dinheiro lá fora e trazer para cá e comprar mais ativos. Aí vai depender muito do seu perfil. Então a dica de hoje foi essa aí, falando sobre a Taesa, é uma empresa de transmissão de energia. Vocês gostaram do vídeo? Dê o like, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, assim estará colaborando muito com o crescimento do canal e eu poderei gravar mais vídeos a respeito de empresas específicas, porque no meu corre-corre do dia a dia eu tenho pouco tempo para gravar vídeo, então sua colaboração é muito importante. Muito obrigado a todos aí, não esqueça o like, um abraço e até o próximo vídeo.